O que diz em Efésios 5, versículo 14? Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Dá uma cotoveladinha no irmão que está do seu lado e diz assim: ei, é tempo de despertar. É tempo de despertar. Queridos, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma situação na minha vida em que eu vivia, queridos, uma vida dormindo. Eu já compartilhei um pouquinho sobre isso. 12 anos dentro de uma igreja. E eu não estou falando da igreja, estou falando de mim, queridos. Eu estava dormindo dentro da igreja. Nós éramos dos jovens, do louvor, da limpeza da igreja. Nós estávamos à frente quase de tudo, queridos. Braço direito do pastor. E nós vivíamos uma vida dormindo dentro da igreja. Uma vida estagnada, uma vida parada. Até um dia em que eu vi uma pregação em que o tema, eu não lembro do tema, queridos, mas falava sobre isso, sobre despertar. E essa palavra já tem alguns dias atrás que ela está no meu coração. E hoje eu senti que nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos despertar. É chegado um tempo em que nós precisamos despertar. O apóstolo Paulo aqui, queridos, ele exorta os cristãos, aqui em Efésios, a viverem como filhos da luz. Ele contrasta uma vida nas trevas, onde eles viviam práticas pecaminosas, com uma vida iluminada pela presença de Cristo. E quando o apóstolo Paulo fala assim, desperta, é uma metáfora para que nós entendamos que nós estamos estagnados, queridos. A rotina, o nosso dia a dia, muitas vezes o contato com o pecado, nas práticas pecaminosas, nós acabamos tendo uma vida em que nós acabamos parando e dormindo. E quando eu falo dormindo, queridos, nós vivemos uma vida no automático. Em que muitas das vezes você vem para a igreja, queridos, em que você está aqui na igreja, mas a sua cabeça está lá fora. Em que você vive uma vida no meio dos irmãos, mas você está numa vida apagada. Uma vida distante da presença do Espírito Santo. Em que você está dormindo. Olha o que significa, queridos, a palavra despertar. Fazer sair ou sair do sono. Do estado dormente, acordar e despertar. Fazer sair do estado de torpor ou de inércia. Fazer readquirir ou readquirir força ou atividade. Despertar. Dar ocasião ou origem. Fazer nascer, provocar, excitar, estimular e despertar. Queridos, eu vivi uma vida fazendo as coisas dentro da igreja. Eu vivi uma vida em que eu estava na frente do louvor, nós cuidávamos dos jovens, fazia campa dentro com os jovens. Mas dentro de mim, queridos, com o Espírito, com a presença, com aquela intimidade com Deus, eu estava dormindo. Era apenas uma casca, era apenas algo por fora. Em que eu falava assim, tá, mais um domingo de culto. Mais um dia para estarmos lá. Mais um dia para viver isso. E quando eu entendi, queridos, que com Deus a gente vive algo sobrenatural e ainda maior. E nesse dia eu entendi que é como se eu estivesse dentro de um aquário. Olhando para o mar azul. Vivendo aquilo tão reduzido, tão quadrado, tão na mesma. Sempre a mesma. E eu entendi, eu falei, Senhor, eu sei que tem muito mais. Eu reconheço a grandeza do Senhor, eu sei que tem muito mais.
Senhor, eu quero despertar. Sabe qual que é o problema, queridos? Muitas vezes eu tive essa mesma oração. Muitas das vezes eu olhava para mim mesmo e dizia assim: nossa, mas eu preciso viver mais. Eu sei que tem mais. Passava essa oração, vida seguir. Chegava um tempo e dizia: Senhor, eu sei que tem mais. Passava essa oração, vida que seguir. E esse pastor usou um exemplo, queridos. Um exemplo. E eu não esqueço até hoje. Ele falou bem assim: tem muitos crentes que quando o celular ora para que desperte, e quando o celular desperta, ele vai lá e coloca num soneca, mais 5 minutinhos. Ah, Senhor, mais 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos. Quantos aqui que eles colocam mais de um alarme de manhã? Misericórdia. Tem gente que coloca de 5 em 5 minutos o alarme para despertar. E parece que aqueles 5 minutos é o melhor da vida, queridos. Aqueles 5 minutos que você tem para dormir, o problema é quando ele desperta e você não vê, se acorda 2 horas depois, atrasado. E muitas das vezes que nós vivemos essa vida em que nós entendemos que nós precisamos despertar para algo, nós dizemos assim: Senhor, mais 5 minutinhos. Senhor, só mais um pouquinho. Só mais um tempinho. Só mais um cochilinho. Só mais uma noite no pecado. Só mais isso, Senhor. Cristo, nós somos chamados a despertar. Olha o que Romanos, capítulo 13, versículo 11 diz. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que nos dias quando aceitamos a fé. Você já viu, queridos, que nós vivemos uma vida achando que Jesus não vai voltar, queridos? Em que nós pregamos a volta de Jesus, mas muitos de nós não acreditamos que Jesus vai voltar. Em que nós vivemos no automático, em que nós achamos assim, cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós não acreditamos que Ele vai voltar. Queridos, Ele vai voltar. Amém. Jesus vai voltar. Aleluia. E assim como diz aqui em Romanos, porque a nossa salvação, a volta dele, já está mais perto do que lá atrás, quando você aceitou a Ele. Porque os dias estão se passando. E Ele vai voltar. Ele veio como um cordeiro. A primeira vinda dele foi como um cordeiro. Onde nós falamos semana passada sobre a Páscoa. Jesus veio como um cordeiro. Agora Ele vai vir como um leão, com justiça. Deus é amor, Deus é amor, mas Deus é justo. Deus é um Deus justo. E Ele vai voltar. E até quando nós vamos dormir? Até quando nós vamos viver nessa vida, mais ou menos, mais para lá do que para cá? Olha o que 1 Pedro 5,8 diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão bramando e buscando a quem possa tragar. Queridos, o mundo espiritual é tão real quanto isso aqui que nós estamos vivendo. O mundo espiritual, queridos, é tão real quanto isso aqui. Algumas pessoas têm visão aberta e já puderam ver o espiritual, ver anjos, ver demônios. E é real. A todo tempo está acontecendo. Já viu aqueles desenhinhos em que fica o diabinho de um lado, que fica um anjinho do outro, um diz assim, faça, outro diz não faça. Queridos, isso é real. Isso é real. O diabo está ao nosso redor, como um leão. Ei, mais um. Só mais uma noite. Só mais esse. Ei, sua esposa não está aqui. Olha a oportunidade. Sua esposa não está. Olha, o seu marido não está. Ei, é só R$50. Ninguém vai notar falta. O diabo está ali, queridos.
O espiritual é tão real quanto o que nós estamos vivendo aqui agora. Por isso que diz, sede sóbrios, vigiai. Quem está dormindo, vigia. Queridos, eu trabalhava num posto de combustível à noite. Eu trabalhava num setor e tinha outro que trabalhava num outro setor. Ele trabalhava sozinho. E quando deu umas 11 e pouco da noite, ele simplesmente sentou e dormiu. E ele dormiu. E daí ele chegou e falou assim para mim, falou, e agora? Eu tive um sonho ruim com o patrão. Como é que eu vou chegar a contar para ele? Que eu sonhei com ele. Se era para mim estar acordado. Ô patrão, estava trabalhando lá, mas eu dei uma cochilada e eu sonhei com você. Vai para a rua. Ninguém vigia dormindo. Ninguém vigia dormindo. Nós precisamos estar acordados, vigiando, orando, buscando, em comunhão com a igreja, estando junto. O mundo vive em um sono espiritual, queridos. Mas a igreja não pode se juntar nesse mesmo sono. Vemos cristãos brincando com o pecado. Cristãos que levam a vida com Cristo como um passatempo. Queridos, se nós juntássemos pessoas e fôssemos fazer uma pesquisa só com os cristãos, uma pergunta: você quer que Jesus venha já ou que ele espere mais um pouquinho? Queridos, muitos cristãos iam dizer assim, acho que dá para esperar mais um pouquinho. Acho que não precisa voltar já, dá para voltar mais um tempo. Esses dias as meninas estavam brincando, eu falando assim, que Jesus volte logo. Eu não vejo a hora que Jesus volta, eu não vejo a hora de ir para o céu. As meninas falando, pai, mas eu queria casar. Pai, Jesus não pode voltar já porque eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria... Como se essa vida no mundo fosse melhor do que viver no céu. Crise, tem cristão velho perdendo os dentes na igreja que pensa dessa mesma forma. Eu posso desfrutar ainda mais desse mundo. É tão bom viver nesse mundo. Porque não tem ideia de como é no céu. Ruas de ouro, e eu achava assim, imagina pisar em ruas de ouro. Uau! Queridos, ruas de ouro não é nada no céu. Não é nada no céu. Se for perguntar para alguém que mora aqui em Campo Largo, nossa, como que é ter uma rua asfaltada? Asfaltado, normal. Agora vai lá no interior, num coitadinho que vive comendo poeira o dia inteiro, e fala assim, você já imaginou uma rua asfaltada aqui? Nossa, seria um sonho. E vai ser assim no céu, que as ruas de ouro não é nada. Tamanho agora de que é no céu. E nós achamos de que nós temos muito para desfrutar nessa terra. Que nós, nossa, essa vida tem o melhor. E que Jesus volte logo, queridos, antes de elas casarem. Eu não sei se eu estou preparado. Onde ir ao culto se torna algo que, se der, eu vou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para você, que nessa noite não precisa me responder, para não ficar feio. Os motivos que te fazem faltar no culto no domingo fariam você faltar no teu trabalho de amanhã? As desculpas que nós usamos para não ir no culto do domingo seriam o suficiente para fazer você não ir trabalhar amanhã? Hoje, olha essa chuvinha, eu não vou. Hoje tem jogo do Corinthians, 4-0 perdeu para o Flamengo. Ai, não vou, justo na hora do culto, não vou. Eu já fui semana passada, e eu já ouvi pessoas dizendo assim, se eu for 3 domingos, eu posso soltar 1, se eu for 2, eu posso ir 1 sim ou não. Misericórdia, queridos.
Não que o culto, queridos, é mais importante que o trabalho, porque todos são para adorar a Deus. Tudo é para adorar o Senhor. O culto, o nosso trabalho, isso aqui, limpar a igreja, qualquer coisa. Só que nós olhamos o trabalho como nos dá retorno rápido, financeiro. E muitas vezes o culto não nos traz um retorno tão rápido, tão visível. E quando nós olhamos dessa forma para o trabalho, eu tenho que... Nossa, eu não estou nada bem hoje, eu não consegui dormir de noite, criança chorando, estou com dor de cabeça, mas eu preciso estar no meu trabalho. Ai, estou com uma dor de cabeça e não vou no culto hoje à noite. Pois eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Quantas e quantas vezes eu já fiz isso? Só que quando nós começamos a olhar que eu faço um esforço maior para aquilo que me dá retorno imediato, e o culto eu posso abrir mão porque, eu já estava lá, eu já fui no culto. Talvez, querido, o Senhor que você esteja servindo seja um outro Senhor. Quando nós olhamos simplesmente para o retorno, não olhamos para a comunhão, nós estamos talvez servindo a um outro Senhor e não o mesmo Senhor. Se estamos sempre presentes onde há lucro e ausentes onde há edificação, talvez estejamos servindo um Senhor diferente. Essa é a raiz do problema. Valorizamos o que dá resultado visível, financeiro e imediato. E deixamos de lado o que alimenta o espírito, fortalece a fé e molda o caráter para a eternidade. Pastor, mas então tem que ir no culto? Não, Cristo. Você não é obrigado ao culto. Vir ao culto não te faz mais cristão. Mas se você realmente é um cristão que serve ao Deus vivo, que quer estar em comunhão, você precisa e você quer estar no culto. Custe o que custar. Custa o que custar. Você estar no culto não te faz mais cristão. Não te torna ninguém mais especial, não te torna ninguém melhor, não te torna alguém que tenha mais ponto que o pastor. Agora, se você vive uma vida de intimidade, de comunhão, em que você quer estar com as pessoas, em que você quer ser usado pelas pessoas, em que você fala assim, Senhor, aonde eu posso abençoar alguém? Você não vê a hora de chegar ao culto. É isso que nós precisamos entender, nós precisamos despertar, queridos. Parar de viver uma vida morna, uma vida rasa e despertar. Querido, se for perguntar quantos querem viver um avivamento, todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai levantar a mão. Agora, se for perguntar quem quer vir no domingo, 6h15, orar na igreja. 6h15, puxa, não dá por causa... Quais são as prioridades da nossa vida? O que tem nos movido? Olha o que o autor a Hebreus exorta, queridos. Hebreus 10:25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. E ainda mais vocês veem que se aproxima o dia. Pode ver que o dia está em maiúsculo. Qual é esse dia? O grande e terrível dia do Senhor. Grande para os que vão e terrível para os que ficam. Não deixemos de nos reunir como igreja, como corpo. Pastor, eu sou a igreja, você não é igreja. Você não é igreja. Você sozinho não é igreja. Pastor, mas eu sou membro do corpo, você é um membro do corpo. Você não é o corpo. A não ser que seja igual a família Adams, que você é só uma mãozinha que fica andando. Nós somos membros de um corpo e o corpo é a igreja. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Cristo não é uma brincadeira à volta de Jesus. Não é uma brincadeira. Lendo a Bíblia hoje parece assim, nossa, mas o povo era tão ignorante que não via Noé falando que ia
Iam todo mundo morrer. Mas e qual a diferença dos dias de hoje? Ei, Jesus vai voltar. Não é dizer a ele, vai vir água, vocês vão morrer, se arrependam, ainda dá tempo. E a palavra de hoje é o quê? Se arrependam. Poucas igrejas hoje pregam o arrependimento. Poucas igrejas pregam o se arrependam, se acorda, desperta. Por quê? Eu ouvi uma frase que diz que ela dizia assim: eu posso encher uma igreja falando de prosperidade. Se nós colocarmos aqui fora, queridos, semana que vem, culto da bênção, venha receber sua bênção. Queridos, garanto que vai faltar lugar na igreja. Culto da libertação, vai estar cheio de gente. Eu quero ser liberto. Quem que não quer ser liberto? Quem não quer ser abençoado? Agora vocês colocar aqui, culto da renúncia. Venha morrer para suas vontades e ser abençoado pelo Senhor. Nós podemos encher uma igreja falando de prosperidade e esvaziar uma igreja falando de carta aos Romanos. Por quê? Porque as pessoas querem dormir, viver uma vida de sonhos, em que no sonho eu sonho aquilo que eu quiser. E olha que tem um sonho bem louco, queridos. E nós preferimos dormir, por quê? Porque dormindo nós temos os nossos sonhos. Nós podemos ser aquilo que nós queremos nos nossos sonhos. Eu já sonhei que eu estava voando, eu sonhei que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, que eu tinha um carrão. Nos nossos sonhos nós vivemos, mas e a realidade? Nós somos chamados a despertar, queridos. Nós somos chamados a viver uma vida de renúncias, uma vida de confessarmos nossos pecados, uma vida de quebrantamento, uma vida de percas. Tem uma mensagem que está na minha cabeça há algum tempo, e o tema diz assim: uma vida de morte. Uma vida de morte. Se nós queremos viver para Cristo, nós precisamos morrer. Porque nós não queremos abrir mão das nossas coisas, do nosso conforto. Não queremos abrir mão da nossa Netflix, da nossa internet, do nosso celularzinho, da coberta quente. Olha o que Joel 2, 12 e 13 diz. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. E se arrepende do mal. Precisa haver arrependimento, precisa haver despertamento. Sem arrependimento não há despertamento. O avivamento começa com rendição. Avivamento começa com rendição. Eu orei naquela noite, eu fechei meus olhos e falei: Senhor, eu não quero mais viver essa vida miserável. Eu não quero viver só isso, Senhor. Eu estou inconformado, não é só isso que dá com o Senhor. A vida com o Senhor é muito mais que isso. É muito mais que isso. Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa por ter chegado nisso. E eu quero despertar, Senhor. E talvez esteja assim a tua vida hoje, queridos. Em que as consequências do dia a dia, talvez você tenha esperado o reconhecimento de pessoas. Talvez você tenha se ferido com pessoas. Talvez você tenha se machucado com a igreja. E isso nos leva a irmos minguando, queridos. Nós vamos desfalecendo. E chega ao ponto que você diz assim: não quero mais nem fazer nada. Cansei, já deu. Não vou mais fazer. E a tendência, queridos, é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Aí eu começo a correr de confronto, eu começo a correr de estar com pessoas e aí, queridos, nós somos chamados a despertar. Sair da inércia, nos mover e fazer. Amém. Glória a Deus.
E aí nós ficamos num mimimi, queridos. Eu ouvi uma frase esses dias que dizia assim: se eu gostasse de mimimi, eu tinha um gagato. Mimimi, queridos. Eu já passei por situações, queridos, que me machucaram demais. E ainda passo. Temos chorado bastante. Nós podemos entrar, queridos, numa situação de vítima. Podemos nos acovardar. Ou nós despertamos. Porque nós sabemos quem luta por nós, queridos. Eu sei qual é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Pai. Eu sei quem luta por mim. Então nós avançamos, nós fazemos, nós vamos. Arrependimento, queridos, não é choro, nem pedido de perdão, mas sim mudança de mente. Arrependei-vos. É tempo de despertar para o arrependimento. Sabe o que nos leva a viver uma vida dormindo? Que nós não queremos nos arrepender. Sabe aquele pecadinho de estimação? Aquele pecadinho que você tem escondido, que você não quer que mexa? Nós queremos viver mais uma vez com ele. Lembra lá na praga das rãs? O faraó chama Moisés. Queridos, imagine a quantidade de rã que tinha. A Daila tinha morrido já antes da praga do... Tem um medo de sapo e rã que... O faraó chama Moisés. Tá feia a coisa, cara. Não dá para dormir que estamos dormindo em cima de rã. Não dá para comer que estamos comendo rã, tá? Tá feia a coisa. Ora, o teu Deus, para que ele tire essa praga. O que Moisés fala para o faraó? Quando você quer que eu faça isso? Se fosse você, quando você ia dizer? Agora? Já? Pode orar para Deus, já tira já. O que o faraó fala para Moisés? Amanhã. Amanhã você ora para Deus e tira. Quer dizer, ele ficou mais uma noite, queridos, com as pragas. Ele ficou mais uma noite com as pragas. E talvez você olhe para a tua vida e você passa mais uma noite no pecado. E você passa mais uma noite dormindo espiritualmente. Você passa mais uma noite deixando de desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Mais uma noite. Mais uma noite. Olha o que Isaías 60, versículo 1 diz. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te, resplandece. Nós somos luz do mundo. Nós somos como um farol para as pessoas. Um farol não é uma luz baixa, queridos, é alta. Levanta-te, resplandece. Mostra aos outros aquilo que o Senhor te chamou. Nós precisamos despertar para aquilo que o Senhor nos chamou. Para os dons que o Senhor colocou na tua vida. Você sabe para que o Senhor tem te chamado? Você sabe para que o Senhor tem te levantado? Você sabe o que Ele tem para a tua vida? E continua dormindo. Há dons adormecidos, ministérios engavetados e chamados negligenciados. Quantos dons o Senhor te deu estão adormecidos? Quantos dons o Senhor colocou na tua mão para que você alcance pessoas? Queridos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. O sangue de Jesus não foi derramado só por nós, foi derramado por todos. Todos estão comprados. Nós só precisamos ir buscar. A seara é grande, poucos são os ceifeiros.
Por quê? Porque Ele já comprou, nós precisamos ir buscar essas pessoas. Aí o Senhor vem e deposita dons, o Senhor vem e deposita talentos nas nossas mãos. Ao invés de nós multiplicarmos, de usarmos aquilo que Ele nos deu, nós dormimos, queridos. Nós negligenciamos isso. Quantas pessoas têm um chamado pastoral sobre a sua vida, um chamado de evangelista, um chamado profético? Mas não, dormindo está melhor. Só mais 5 minutos, Senhor. Quantas pessoas o Senhor tem chamado para as nações? Quantos estão gemendo lá fora, ansiando, desesperado pela manifestação nossa, e nós dormindo. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Já pensou você chegar diante do Senhor, queridos? No grande e terrível dia, chegou diante dele. Ele falou, você multiplicou os 12 talentos que eu te dei? Ah, Senhor, enterrei. Já pensou ouvir do Senhor maldito? Servo maldito. O reino de Deus, que eles não é brincadeira. Deus precisa de homens e mulheres que se levantem. Homens e mulheres que despertem para o chamado. Senhor, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu vou fazer. Tem pessoas que pegam melhor que outras, muito melhores. Tem pessoas que cantam melhor do que eu, muito melhores. Tem pessoas que tocam muito. Tem mestres, pessoas que pegam, mas muitos estão fazendo o quê? Dormindo. Nós precisamos estar dispostos e disponíveis, queridos. Eu estou disposto, mas eu estou dormindo, você não está disponível. Precisamos estar disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, eu não sei pregar, mas se não tem quem se coloca para estar pregando, eu estou aqui. Senhor, não tem músicos, eu toco todo final de semana. Senhor, não tem pessoas para limpar a igreja, eu venho limpar a igreja. Senhor, não tem pessoas para ficar na EBI, eu vou ficar na EBI. Só que quando nós entendemos que nós somos chamados a despertar, a fazer aquilo que Ele nos chamou, queridos. Lembra quando você brincava? O tempo que você era mais novo, brincava lá de pega-pega, mãe bola, que fazia figas? Não, estou de figas agora, agora vou descansar, estou de figas. No reino não tem figas, queridos. No reino não tem tempo. Agora é só um tempinho. Olha o que Mateus 25, do 1 ao 13 diz. Parábola das 10 virgens. Isso aqui é um texto escatológico, queridos. É uma ilustração sobre a vinda de Jesus. Olha o que diz. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. Quantos dormiram? Todas. As loucas e as prudentes. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, caso que nos falte, nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo,
Chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Cristo, tem uma diferença. Vai ter momentos que talvez nós vamos andar mais apagados, e talvez nós vamos dormir. Talvez um cristão mais velho vai dar um tempo em que ele vai chegar e, puxa, dormir. Quando fala das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucos, nécios. Quantas dormiram, queridos? Todas. As prudentes também dormiram. Todas dormiram. A diferença estava no azeite. O azeite que elas carregavam. O azeite refere-se ao Espírito. A presença do Espírito. Dormir, queridos, não está errado. O problema está no tempo. Mas eu tenho a presença dentro de mim. Eu dormi durante 12 anos. Mas eu tinha a presença do Espírito. Eu já tinha vivido coisas com o Espírito. Eu já tinha vivido o sobrenatural. A grande questão está no tempo que nós vamos ficar dormindo. Queridos, eu não estou dizendo em parar. Muitas vezes nós precisamos parar. Parar. Tomar um ar. Está tudo certo. O problema é quando nós paramos, dormimos. A não ser que você é sonâmbulo, mas quem está dormindo não faz nada, além de roncar. E eu sou sonâmbulo, queridos. Já saí até de casa dormindo. Não sou tão mais. Mas é tempo de despertar. Todas tinham lâmpadas, mas só 5 tinham azeite. O azeite representa a vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, caso nós dormimos, queridos, caso nós vamos dormir. Nós temos a presença. Quando nós despertamos, ainda assim nós temos algo para queimar. Nós temos algo a oferecer. E uma história que me chamou muita atenção quando eu estava preparando isso. A história de Eutico. Eutico estava assistindo uma pregação de Paulo, queridos. Imagine Paulo pregando. Paulo estava pregando, segundo andar, e Eutico estava vendo Paulo pregar. E ele sentou-se na janela. Nem lá e nem aqui. Eu estou aqui na igreja, mas eu estou lembrando da festinha que tem aqui depois. Tem um baile muito bom hoje. Eu estou aqui na igreja, mas eu estou pensando nas coisas lá de fora. Final de semana tem churrasco, cervejado, bebida, vamos botar para derreter. Em que nós estamos aqui na igreja, que nós estamos olhando lá fora. Em que nós queremos desfrutar da igreja, em que nós queremos desfrutar lá de fora. Assim estava Eutico. Eu estou aqui na igreja, mas eu estou cuidando lá fora. Se tem alguma coisa que me chama atenção, eu estou olhando aqui, eu estou olhando lá. E não é que o bonito vai dormir na janela? Caiu lá de cima e morreu. Esse é o perigo de nós brincarmos com o pecado, queridos. Ainda bem que ele estava com Paulo. Paulo foi lá, ressuscitou. Eu, bonitão. Fica esperto. E talvez isso seja para você hoje. Pastor, eu até estou indo na igreja, mas eu não sei se eu quero a igreja ou se eu fico lá, porque é bom o mundo. Queridos, não é ruim o mundo. Não é ruim. O mundo é muito atraente. O mundo é bom. O mundo é muito bom.
O diabo não vai vir com chifre, o diabo não vai vir com cheirando enxofre. Ele vai vir muito bem apresentado. O mundo é bom, o mundo é atraente. É gostoso o mundo. O problema está nas consequências. O problema está naquele vazio lá de fora. O problema está que você nunca acha satisfação no mundo. O problema está que você nunca é satisfeito, você nunca é pleno lá no mundo. E na igreja, queridos, não é só problemas. Eu ouvi uma pessoa muito próxima de mim falou assim um dia: eu não vou mais para a igreja, não quero saber de igreja. Eu estou na igreja e só tem problema. Então eu vou sair fora da igreja, eu vou viver lá no mundo. Meu casamento estava muito melhor quando nós estávamos no mundo, lá fora. Eu vou para a igreja e meu casamento vira. Eu falei: cara, você não sabe o que você está falando. No mundo você não tem a satisfação que nós encontramos na presença. No mundo você não tem aquilo que preenche tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que vazio que você sente. Você não consegue preencher no mundo. Teu casamento você acha que está bom, mas você vive uma desgraça dentro da tua casa. Hoje, queridos, ele está dentro da igreja e ele fala assim: o meu casamento é o melhor casamento. Porque ele despertou, ele vivia uma vida dormindo dentro da igreja. Tocava no louvor, queridos. Até com a perna quebrada ele tocou. Baterista. Hoje ele serve na igreja com a esposa. Eles estão na igreja, ele despertou para isso. Nós somos chamados, queridos, a despertar. As consequências de não despertar: perda da presença de Deus, morte espiritual, portas fechadas e desconhecimento do tempo de Deus. Queridos, que essa mensagem possa falar ao teu coração e você possa entender: puxa, eu preciso despertar. Não é para mim, queridos. Eu não quero pessoas que despertem porque eu quero pessoas para ajudar a limpar a igreja, porque eu quero pessoas para o louvor, porque eu quero pessoas para pregar. Não é. Quero que pessoas entendam que nós precisamos despertar porque a volta de Jesus está próxima. A volta de Jesus está próxima. Nós precisamos despertar. Nós precisamos avançar como igreja. Nós somos chamados a fazer discípulos. Ninguém faz discípulo dormindo, queridos. Nós precisamos nos posicionar. E esse é um chamado para mim e para a sua vida, queridos. Quando eu decidi me posicionar e falei: Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Eu acho que eu já contei essa história, mas aí eu falei: Senhor, se você ouviu essa oração, me dá um sinal. O meu carro começou a fazer uns barulhos diferentes, eu parei. Eu parei o meu carro, eu desci para fora do carro, o carro travou as portas. Estava com a chave ligada. E começou a chover, queridos. E naquele momento o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração: nada melhor do que acordar alguém que está dormindo que com água na cara. Falei: Senhor, então é isso. Vamos para cima. Eu entendi que o Senhor ouviu minha oração, mas eu me posicionei, queridos. Eu precisei me posicionar. Fala: Senhor, eu quero, eu vou, eis-me aqui. Eis-me aqui. Lembra lá de Gideão? Dos 32 mil, Senhor, eu não quero ser dos covardes e medrosos. Eu quero fazer parte dos 300. Senhor, eu quero, eu estou disposto, eu estou disponível. E que essa palavra possa ministrar ao teu coração, queridos. De que você precisa despertar para aquilo que Deus tem para você, para que você possa desfrutar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você recebe essa palavra, queridos? Amém?